Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, estamos aqui juntos para irmos à palavra, nos preparando assim para o momento de oração. E eu gostaria que nós iniciássemos hoje cantando juntos um hino do nosso inário, o hino 26, que é um louvor ao nosso Criador, um louvor àquele que do nada fez todas as coisas. Vamos cantar juntos? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos, trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amém, irmãos. Convido vocês agora a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Mais uma vez, como fizemos na última devocional, nós vamos ler juntos no capítulo 2, nos versos 1 a 17. Gênesis capítulo 2, de 1 a 17, dando sequência ao nosso estudo sobre a mordomia do meio ambiente. O texto sagrado, Gênesis 2, nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cux. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, hoje nós temos o propósito aqui de analisarmos a criação e o funcionamento do ecossistema que nos rodeia. Ecossistema é todo o conjunto formado por um ambiente inanimado, solo, água, atmosfera e os seres vivos que o habitam. Então, lagoas, florestas, mares são ecossistema. Um grande exemplo de um ecossistema é o próprio Jardim do Éden, não é? O texto que lemos o descreve aqui, e depois do relato da criação de todas as coisas, conforme o capítulo 1 é dito, então é exposto aqui a porção seca, a água, a expansão, ou seja, a atmosfera, as árvores, as ervas, os luminares, luz, toda sorte de seres viventes, tudo segundo a sua espécie, junto com o próprio ser humano. Esse é o ecossistema ali do Jardim do Éden. Imaginemos que Deus preparou seus canteiros de sementeiras e seus primeiros exemplares de seres viventes. Agora, então, Deus planta o seu jardim. Ali onde já havia o solo e a atmosfera, Deus fez brotar toda sorte de árvores, incluindo a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Naquele meio ambiente já havia surgido um rio para regar o jardim, que logo se dividia em 4 braços, né? Nós acabamos de ler 4 outros rios menores. E ali Deus pôs o homem para guardar o seu jardim, com todas as provisões para a sua vida que brotavam do seu primeiro ecossistema. Então, irmãos, cada lugar, cada espaço de que nos servimos para existir na natureza tem a sua parte de atmosfera, tem a sua parte de solo, tem as suas variações de formas de rios e lagos, mares, fontes de água, e nessas partes, nesses campos, um grande número de outros sistemas de vida, animais e vegetais, uns vivendo em função dos outros e até uns afetando os outros de alguma maneira. Ecossistema. Dependendo, então, do modo como nos relacionamos com tudo isso, nós poderemos causar danos e desequilíbrio ao conjunto todo e, consequentemente, a nós mesmos que estamos inseridos nisso tudo. Isso é o ecossistema. Agora, nós precisamos também lembrar e mencionar que nós, como seres humanos, fomos colocados nesse mundo, fruto da criação de Deus, como guardadores desse ecossistema, não é? O primeiro casal ali, Adão e Eva, foram os primeiros guardadores desse ecossistema. E nós hoje continuamos sendo, se queremos glorificar a Deus, o nosso Criador. O ecossistema foi criado
para o homem, e o homem foi posto como parte central dessa criação, com esta incumbência: cuidar disso tudo, cuidar do ecossistema. Deus já havia dado ao ser humano a capacidade para dominar sobre todas as coisas criadas. Nós lemos isso no capítulo 1 de Gênesis. Naturalmente, vivendo em perfeita harmonia com o Criador, antes da tragédia, da queda, da entrada do pecado na história humana, o homem então entendia perfeitamente como é que funcionava toda a natureza do ecossistema. Nós notamos, por exemplo, que Deus deu ao homem, a Adão, a incumbência de dar nomes aos animais. Entendemos que Adão fez aqui uma primeira classificação científica dos animais, não é? Chamando-os de acordo com as características mesmo da sua espécie. Sendo então esse o primeiro ecossistema organizado do planeta, porque Adão e depois sua mulher Eva eram os únicos seres humanos habitantes da Terra, havia então uma perfeita integração entre o guardador, o tomador ali de contas, vamos dizer assim, que é o homem, entre o Criador, Deus, e a natureza, o homem, o Criador e a criação, os demais aspectos da criação de Deus, não é? Que nós chamamos de natureza. Dessa maneira, não havia como há hoje nenhuma agressão ao meio ambiente. Já pensou? Era o verdadeiro paraíso. Tudo funcionava bem e de maneira natural. As coisas começaram a ficar difíceis, você sabe, nesta área também, quando o ser humano desobedeceu às regras do convívio com Deus. Tudo está conectado a Deus, não é? E é bom notar que a desobediência do ser humano ali, do homem, envolvia também o meio ambiente. Tinha uma árvore da qual Deus diz para o homem não tomar do seu fruto. E desobedecendo essas regras de convívio com o Criador, o homem se afastou do seu Criador. E é aqui, gente, exatamente nesse ponto, que reside o segredo de todos os problemas do mundo moderno com o meio ambiente. Todos. O ser humano não conhece o Criador da natureza. O ser humano não teme o Criador. Na verdade, não o obedece porque o despreza, né? Não se sente responsável, então, pela criação do Deus Criador. Lamentavelmente, toda a agressão ao meio ambiente retorna com consequências sérias justamente sobre o agressor, que é o ser humano. É o que nós temos presenciado. E tudo partiu da desconexão, vamos chamar assim, do homem criado por Deus em relação ao seu próprio Criador. Nesse primeiro ecossistema criado, como nós já dissemos, havia muita vegetação, árvores frutíferas, árvores agradáveis, ou seja, cheias de beleza natural, rios, portanto, peixes, animais, micro-organismos aquáticos, havia até ouro. Você lembra do relato que lemos? Havia ouro de primeira qualidade. O ouro é bom, o ouro dessa terra, diz aqui Moisés escrevendo o texto de Gênesis. Havia também pedras preciosas. Além disso, havia todas as espécies de animais e de aves. E é bom repetir a essa altura que tudo isso havia sido criado para o homem. E o final do capítulo 1 de Gênesis é até muito enfático, né? O texto diz que Deus providenciou também todo tipo de alimentação para o homem e para os animais. E quando fala do ouro e das pedras preciosas, Deus como que mostrou um pouco apenas, do muito que mais tarde o homem foi descobrindo, né, das riquezas do subsolo. É o caso do petróleo, de outros bens, de outras riquezas naturais. Além disso, os rios e mares, com toda a sua riqueza, estavam à disposição do homem. Repito, tudo foi criado para o homem. A coroa da criação de Deus. Por outro lado, Deus estabeleceu algumas regras. O ser humano poderia comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E ainda estabeleceu, né, como sabemos, uma punição para o caso de desobediência. E aí, irmãos, o homem desobedeceu. E como sabemos, foi posto fora do jardim.
E a primeira consequência foi a perda do contato com o Criador. E então ele perdeu também a sabedoria de lidar com a natureza. Mais uma vez, eu bato nessa tecla, não é? Porque isso é fundamental para compreendermos a mordomia que temos que ter, mordomia fiel diante ou em relação ao meio ambiente que nos cerca. A primeira consequência do desatino, do ato errado de Adão e Eva ao desobedecerem a Deus, foi a perda da comunhão com o Criador. E, consequentemente, o homem, repito, perdeu também a sabedoria de como ele deveria lidar com os demais aspectos da criação de Deus, com a natureza. Ao longo da sua história, com o aumento da população, o aumento do consumo dos bens da natureza, o homem começou a agredir a natureza mais e mais, e a própria natureza passou, como sabemos, a ser hostil ao homem, não é? E daí, o que temos hoje é um ecossistema totalmente depredado, totalmente poluído, um ecossistema esgotado, envenenado. Pense comigo, os rios estão poluídos, as praias estão poluídas, o ar que respiramos está poluído, não é? As matas são cada vez mais devastadas, a água, que muitos não atinam para isso, mas a água está acabando. A camada de ozônio está sendo destruída com certos poluentes emitidos pelas indústrias. Os alimentos estão contaminados cada vez mais por agrotóxicos e outros produtos poluentes. Essa é a atual situação do nosso ecossistema. Agora, junto com isso, nós devemos parar para analisar como Deus é maravilhoso, como nosso Criador é poderoso e organizou todas as coisas no seu ecossistema, né? E isso deve fazer-nos corar de vergonha pela falta de sabedoria no tratar com o ecossistema em que estamos inseridos, porque um dos fatores mais fascinantes é que Deus colocou equilíbrio biológico nesse ecossistema, né? Por exemplo, vamos falar do equilíbrio alimentar. Você com certeza já estudou sobre isso. Se não, atente para isso. Certos animais maiores, como sabemos, se alimentam de outros menores. Isso acontece em várias escalas. Certos peixes maiores se alimentam de peixes menores. O ser humano, eu e você, nós nos alimentamos de vegetais, de carnes de outros animais, não é? De peixes, de vários outros frutos do mar. E, por sua vez, cada ser vivo tem o seu sistema de reprodução. Nosso espaço aqui não comporta uma discussão mais ampla disso, mas há uma certa porcentagem, por exemplo, de animais pequenos que conseguem escapar de certos predadores de grande porte, como, por exemplo, o leão. Agora, se todos esses animais pequenos conseguissem livrar-se dos seus predadores, eles aumentariam tanto, mas tanto, que não haveria pastagens, não haveria alimento que lhes bastasse. Então Deus estabeleceu na sua criação, estabeleceu na natureza, fruto de suas mãos, um equilíbrio nesta área alimentar e em tantas outras áreas. Então a própria natureza está montada em cima de certos fatores que mantêm um equilíbrio, não é? Na verdade, irmãos, o ecossistema é um todo, e mesmo aquilo que parece ser ali insignificante, apenas um detalhe, não pode ser eliminado sem prejuízo para o todo. É o caso de certos insetos, né? Que polinizam flores de várias plantas, inclusive árvores frondosas. Se de alguma maneira o homem conseguir acabar com esses insetos, a abelha, por exemplo, certas qualidades de árvores e vegetações simplesmente desaparecerão. É Deus quem colocou isso tudo num equilíbrio. E é o ser humano, eu e você, que desequilibramos tudo isso. Por um lado, o equilíbrio maravilhoso e bem pensado, bem planejado equilíbrio do ecossistema, fruto das mãos do Criador. E, por outro lado, a minha ação e a sua ação, depredando tudo que Deus colocou de forma equilibrada.
Cabe ao homem, principalmente ao cristão, temente ao Deus Criador, manter o equilíbrio do ecossistema, principalmente deixando a natureza agir com a sabedoria de que ela foi dotada, não é? De posse, então, desses conhecimentos, irmãos, o cristão tem de conscientizar-se de que ele vive num todo do qual ele depende e do qual ele faz parte integral. Se ele não souber se relacionar com esta realidade, ele mesmo vai sofrer as consequências negativas. Já está sofrendo, né? Então, o ser humano consciente, bem civilizado, o cristão, sobretudo, como falamos na última devocional, sobretudo nós cristãos deveríamos falar de ecologia e lutar pelo meio ambiente. Não poderíamos relegar isso às mãos do descrente. Claro que não, porque o descrente pode fazer isso e faz isso efetivamente, mas não faz isso com os olhos no Criador e para a glória do Criador, não é? Exaltando o Criador. Nós podemos fazer isso, irmãos. Cabe a nós, sim, mantermos a vegetação ao nosso redor. Cabe a nós procurarmos plantar árvores nas cidades. Quando foi que você fez isso? Ah, eu fiz, você pode dizer, graças a Deus. Ah, eu faço ainda hoje, eu cuido. Amém. Mas muitos de nós não se importam com essas coisas como se fosse algo à parte da nossa fé. E não é de forma alguma. Cabe a nós repormos árvores que foram derrubadas por algum motivo. Não abater pássaros pelo mero prazer de aventura, né? Não poluir o ar. Cabe a nós isso, não poluir o solo, os rios, nem os mares, não consumir demasiadamente alimentos, não provocar queimadas de florestas, não caçar, não é? Principalmente fora de época, não pescar peixes e outros seres do mar que não estejam prontos para o consumo, e outras tantas atitudes, irmãos, que mantenham a harmonia e o equilíbrio sustentável do todo do meio ambiente, esse ecossistema criado por Deus de forma sábia, planejada e equilibrada, mas que, como já falamos, está todo depredado, fruto das nossas más ações. Eu quero terminar a minha palavra hoje falando de um texto que tem tudo a ver com o nosso assunto. O Salmo 104, versículo 24 ao versículo 31, fala da variedade da obra das mãos do Criador. E fala em termos poéticos e belíssimos. E repito, irmãos, isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Tem que ser parte integrante da nossa vida de fé. Olhe como o salmista celebra o Deus Criador e a criação de Deus. Salmo 104, a partir do verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Alguns pontos importantes para fecharmos a nossa palavra de hoje aqui. O salmista celebra a variedade das obras de Deus e a sabedoria com que Deus as fez, não é? E ele diz que a terra está cheia das riquezas de Deus, das riquezas do Senhor. Quando ele olha para a criação, ele exalta o Deus Criador. Depois ele diz que todos esperam de Deus, que Deus dê o mantimento, o sustento, dê de comer a seu tempo. Os animais aqui no mar, não é? Ele cita aqui animais pequenos e grandes, todos aguardando de Deus, irmãos. Ou seja, a natureza não se resolve sozinha.
tudo depende da orquestração e da providência divina. E finalmente, temos aqui o salmista dizendo que é Deus quem cria, quem faz surgir, quem dá vida a tudo isso, né? Se Deus abre a mão e dá o alimento, eles se fartam, os animais e todos. E se Deus oculta o rosto e corta a respiração, eles morrem. Todos dependentes de Deus nesta criação de Deus. E por fim, ele fala do Espírito Santo, que é quem cria isso, que é quem renova a face da terra, trazendo a vida. O Espírito Santo não é apenas aquele que aplica a conversão, a salvação, melhor dizendo, no nosso coração. O Espírito Santo não é aquele apenas que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo não é apenas aquele que nos guia a toda a verdade, mas é também aquele que cria, que traz à vida os seres pequenos deste mundo. Cuida da criação de Deus e renova a face da terra, como aqui é dito. E o salmista termina dizendo que a glória do Senhor seja para sempre e que ele mesmo exulte pelas obras dele. Diante disso, à luz disso tudo, eu e você precisamos ser guardadores, fiéis, bons mordomos do ecossistema em que estamos inseridos. Nunca olhando para isso como algo à parte da nossa fé. Nunca enxergando isso como sendo algo que os descrentes é que cuidam, mas nós, fruto do nosso relacionamento com o Criador, devemos ser seus fiéis mordomos neste mundo. Vamos orar nesse momento? Ó Deus Pai querido, nós te louvamos pela excelência com que o Senhor criou todas as coisas. Engrandecemos o teu nome pela variedade da criação do Senhor, pela sabedoria com que o Senhor fez tudo. E, ó Deus, ficamos assim, boquiabertos, quando assimilamos o ensino da tua palavra, de que toda a tua criação, mesmo os animais menores que sejam, como também os grandes, tudo, a vegetação e tudo mais, tudo depende do Senhor e da ação do teu Espírito. Ó Deus, diante disso nós nos quedamos. Diante disso, ó Deus, nós nos prostramos. E queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que o Senhor nos dê sempre desta visão de que a natureza é fruto da tua ação sábia e que por isso, tendo o Senhor, o Criador, como nosso maior referencial, nós devemos viver aqui neste mundo zelando por esse meio ambiente. Ó Deus, dá-nos essa visão de que isso faz parte da nossa vivência de fé. Ó Deus, abre o nosso entendimento, que sejamos fiéis guardadores do ecossistema em que o Senhor mesmo nos inseriu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Convido você agora a estar em oração com os seus queridos aí. E até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.